Como é que poderia ser difícil adaptar-me a um país onde existe natureza? Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos nós, mais uma sexta-feira e mais um vídeo de portuguesas pelo mundo. Hoje estamos num cenário bem diferente, é propositado, tem uma razão. Espero muito que vocês me ouçam bem, espero também que consigam ouvir aqui o ruído de fundo da natureza, dos pássaros, do vento, das árvores, das folhas, porque no fundo é sobre isso que nós vamos falar hoje, adaptação no país onde nós vivemos. No meu caso, como vocês já sabem, aqui nos Estados Unidos, eu vivo no estado de Massachusetts. Depois temos a Kátia, que também vive aqui nos Estados Unidos, também vive no mesmo estado do que eu, mas numa cidade diferente, e a realidade e a perspectiva dela em relação ao país é uma perspectiva completamente diferente da minha. Temos também a Neuza, que vive na Tailândia, um país super diferente, e ela tem montes de informações para partilhar sobre, porque ela já vive na Tailândia há algum tempo e, para além disso, ela é uma pessoa muito atenta, portanto ela tem excelentes informações para passar, passem também no canal dela. Depois temos também a Virgínia no Catar, mais uma vez uma cultura super diferente, e a nossa mais nova colaboradora, que é a Rita, que vive em Londres. Portanto, não deixem de passar no canal delas para ver também como é que foi a adaptação delas no país onde elas vivem, para vocês descobrirem algumas peculiaridades dos países em que nós vivemos, e se por acaso vocês pensarem em vir a estes países, o que é que vocês têm que estar atentas e ao que é que vocês terão provavelmente que se adaptar. Então vamos começar pela primeira coisa que eu acho que é fulcral para que nós nos adaptemos a qualquer país para o qual nós vamos viver, que é a língua, obviamente. Há imensas pessoas, pessoal, para vossa surpresa, se vocês não sabem, que vivem nos países durante anos, décadas e não aprendem a língua em questão. Porquê? Na maioria dos casos, porque elas vivem dentro de comunidades muito específicas onde apenas se fala a língua do país de origem delas. E a verdade é que há muitos imigrantes que, com o medo de aprenderem uma língua nova, costumes novos, uma nova cultura, se fecham nas comunidades, o que, na minha opinião, é um erro, porque vai dificultar imenso a adaptação da pessoa. Normalmente os países têm programas onde eles ensinam a língua de forma gratuita aos imigrantes. Sim, pessoal, é verdade. Há muitas pessoas que não aprendem porque não têm tempo, ou porque arranjam desculpas, ou porque têm medo, ou porque, enfim, uma série de razões que as faz não aprender, mas sem dúvida que o dinheiro não pode ser uma delas, porque a maioria destes países têm cursos gratuitos. Sem dúvida que isso faz com que nós nos integremos de uma forma muito mais fácil, porque podemos ir sozinhos a qualquer lado, podemos comunicar com qualquer tipo de entidade, sobretudo aquelas entidades que nós precisamos de contactar no início por causa da documentação e etc. Isso ajuda-nos na parte de encontrar um emprego com facilidade, porque não é, temos essa facilidade da língua e, portanto, sem dúvida, ponto número 1, a língua. Segunda coisa com a qual eu tive que me adaptar, já não foi tão difícil porque, tal como eu disse, eu já vim da Bélgica para aqui, então já tinha mais ou menos essa parte trabalhada, mas não deixa de ser uma coisa bastante diferente, tanto de Portugal como da Bélgica, que é o clima. Eu cheguei no inverno e, portanto, aqui o inverno é um inverno bastante frio, com muita neve. Aqui o estado de Massachusetts, em New England, que é como eles chamam, é bastante frio e tem bastante neve. Por acaso este ano não foi dos piores anos, segundo o que eles disseram, não é? Mas pronto, é algo com o qual nós temos que nos adaptar. Aqui nós temos que sair mais cedo de casa para limpar o carro, para conseguirmos sair, não é, de carro neste caso. Eu tive a sorte e tenho a sorte de não ter necessidade de apanhar transportes. Eu normalmente ou o meu marido me leva de carro ao trabalho, ou então eu apanho Uber quando ele não está disponível, portanto o que acaba por ser mais fácil para mim. Quem tem que apanhar transportes passa muito frio na rua à espera dos transportes, infelizmente. O verão, agora estamos no verão, passou aqui uma borboleta, não sei se vocês viram, isto é o melhor cenário para gravar. O verão também é um verão bastante diferente do verão de Portugal, porque é um verão com um calor assim abafado, em que não dá para respirar, as temperaturas vão lá em cima, tão lá em cima, que acaba por haver sempre trovoadas e tempestades nos dias seguintes. É um calor muito úmido, em que nós mal saímos de casa, ficamos todos pegajosos e transpirados, e então tudo isto são coisas às quais nós temos que nos adaptar. Eu posso dizer que a minha adaptação foi muito fácil, porque as casas estão preparadas para isso, nós temos ar-condicionado no verão e temos aquecimento central no inverno, portanto só temos realmente este problema do frio e do calor
na rua, não se passa muito tempo na rua porque ou estamos a trabalhar ou estamos em casa. Outra coisa que alguém que venha viver aqui para os Estados Unidos terá ou deverá adaptar-se é a não beber água da torneira. Em Portugal eu sempre bebi água da torneira, em Portugal a água é bastante boa para ser bebida. Aqui no caso dos Estados Unidos é uma água com bastante calcário, portanto é uma água que vai acabar por, que tem a possibilidade de vir a acumular-se nos nossos órgãos, portanto sais, minerais, pedras nos rins, enfim, todas essas coisas. Portanto não é aconselhado que nós bebamos água da torneira. Há muita gente que o faz, mas isso depois fica ao critério de cada um, não é? Eu no caso não o faço, só bebo água engarrafada, não é? Terceira coisa é então não beber água da torneira. Outra coisa que também entra aqui no quesito da adaptação, não é? Que nós temos que ir aprendendo e reaprendendo a fazer todas estas leituras é em relação a medidas, peso, altura e leitura da temperatura. Posso dizer-vos que não estou completamente adaptada ainda nesse sentido. A coisa que eu tenho mais facilidade realmente é em relação às miles, não é? Que é os quilómetros, e também em relação às temperaturas, que em vez de ser em graus Celsius é em Fahrenheit, que eu nem sei dizer muito bem, mas já consigo ter mais ou menos noção quando estão aqui 90 Fahrenheit, quanto mais ou menos é que é em Portugal, não é? Dá ali para ter uma noção, que é ali uns 30 e tal, quase 40. Outro ponto também de comparação, 0 graus Celsius são mais ou menos 37 graus em Fahrenheit. Pronto, dá para ter ali uma noção, não é? Eu que sinto é calor e é o que interessa. Depois, a nível do tamanho, que em vez de ser em centímetros é em feet, e a nível do peso, em vez de ser em quilos, é em pounds. Outra coisa com a qual eu tive que me adaptar e que nós temos que nos adaptar, não quer dizer que não haja outra opção, mas é com os carros, por exemplo, porque a maioria dos carros aqui são carros automáticos. Eu sempre conduzi carros a mudanças e isso faz uma grande diferença. Eu já deixei de contar porque já não sei em qual é que vou. Outra das coisas com a qual nós temos que nos adaptar é também a nível de números, que é o número da roupa e o número do calçado, porque também é diferente. Em Portugal, por exemplo, eu calço 38,5 e 39, o que equivale aqui a um 8,5, 9. A nível de roupa também funciona mais ou menos assim. Em Portugal, por exemplo, eu sou um 36, aqui eu sou tipo um 7, ou um 8, ou um 9, sei lá, também ainda não estou muito adaptada dentro disso. Outra coisa com a qual eu tive que me adaptar e que ainda hoje também me é bastante difícil é o facto de haver muito pouca luminosidade na rua à noite, portanto, principalmente para conduzir fica super difícil porque há pouca luz e eu vejo mal, eu sou pitosga, eu uso óculos e portanto, mesmo com óculos, sem luz é complicado. Uma coisa que todos nós temos que nos adaptar quando vamos para outro país e que acontece com toda a gente é que todas as ruas parecem iguais, todas as casas parecem iguais e parece sempre que nos vamos perder. Hoje em dia com o GPS ninguém se perde, mas é uma realidade. Pronto, uma das coisas que eu acho que é mais complicado nós nos adaptarmos e que leva o seu tempo até nós termos as nossas rotinas é em relação ao fuso horário, pessoal. Aqui o fuso horário é bastante diferente de Portugal, são 5 horas de diferença e faz toda a diferença. Por exemplo, para conseguir falar com a minha família, eu só consigo falar com eles através de chamada, não é? Quando estou de folga, porque quando eu saio do trabalho e venho para casa, eles já estão a dormir porque em Portugal já são tipo 2 da manhã. Então isso é bastante complicado de gerir, é essa parte de comunicação com a família. Eu não sentia isso na Bélgica e agora aqui sinto imenso porque o fuso horário é bastante diferente, portanto eu nem imagino naqueles países onde a diferença é ainda maior, é bastante complicado. Mas pronto, nada que com esforço e amor e paciência não se faça. Estas são algumas das coisas com as quais eu tive que me adaptar e as quais eu vos chamo a atenção. Se vocês forem viajar, tenham atenção a essas coisas, vocês terão também que se adaptar a esse tipo de coisas, provavelmente, e terão também outras que serão mais fáceis ou mais difíceis para vocês. Eu tenho um certo grau de facilidade de me adaptar, sobretudo pelo facto de já ter vivido noutro país, portanto já ter passado algumas coisas complicadas noutro país, portanto aqui já foi mais fácil. A minha vinda para cá para os Estados Unidos foi uma vinda muito planeada, eu tive 2 anos para preparar, aliás nós tivemos 2 anos para preparar, nós preparámos tudo juntos, eu não vim para cá sozinha, eu acredito que quando nós vamos para um país sozinhos é bem mais complicado, já o fiz, portanto sim, foi mais complicado emigrar para a Bélgica do que foi para emigrar para aqui. E pronto, eu posso um dia aprofundar um bocadinho mais como é que foi a preparação da viagem para aqui, esse não é o tema deste vídeo. Gostava de dizer-vos que gravei aqui neste maravilhoso cenário para vos dizer e para vos mostrar que qualquer país é igual. Tinha imenso medo quando eu saí do país pela primeira vez, porque eu achava que tudo era diferente e nós percebemos que tudo é igual, porque nós viemos todos disto, todos da natureza, somos todos humanos, todos passamos pelos mesmos problemas, em todos os países há coisas boas, há coisas más, enfim, é uma questão da forma como nós olhamos para o mundo, como nós olhamos para o país onde nós estamos e não sobre
a realidade tal como ela é, ok? Pronto, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenha sido interessante, que vocês tenham aprendido alguma coisa que vocês ainda não sabiam aqui sobre os Estados Unidos. Se vocês estiverem a pensar em emigrar, que vos possa ajudar aí com mais força, com mais coragem e com mais sentimento positivo. E pronto, vemo-nos então num próximo vídeo, também numa sexta-feira, às 8 horas, em todos os nossos canais, onde nós falamos sobre os mais diversos assuntos sobre viver fora de Portugal. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau!